Dito isso, vamos às notícias da soja. Avaliação de Vlamir Brandalize. No ar, Gleidson. Notícias da soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito bem, Vlamir Brandalize continua no sul do Paraná, ligado nas notícias, e a questão é essa. Trump tomou posse. Tudo muda ou tudo continua igual para a soja, para o Brasil, para a economia? Como é que você vê isso? Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Boa semana a todos. Que as chuvas caiam para quem precisa, que corte onde que precisa cortar para colher. Aqui para nós, Antônio Olinto, nesse momento sol, temperatura uns 25 graus, choveu à noite, aqui está indo bem o clima. As lavouras estão bem, João. Mas vamos lá, com relação a Trump, eu acho que foi a melhor opção que tem para o agro americano e mundial, porque o Trump não rasga dinheiro, né, João? Então, certamente ele vai criar condições aí para valorizar os produtos agrícolas, João, porque eles se consideram hoje que são os maiores exportadores mundiais agrícolas. Os americanos pensam assim, na realidade somos nós, né? Mas eles pensam que são os caras. E realmente eles são o segundo no trigo, são o primeiro no milho, mas no geral, a gente olhando hoje friamente, o Brasil é o maior exportador do agro. Então o Trump, como tem uma base muito forte aí no setor do agro americano, o produtor, o setor de pecuária, grande parte dele é republicano, né, João? Então, ele tem o apoio do Trump e provavelmente nós vamos ver aí à frente uma guerra comercial com a China, certamente, taxações de produtos chineses, e isso vai trazer pressão, né? Isso deve valorizar o dólar frente às demais moedas, né? Porque quer queira ou não, o dólar vai continuar regendo o mercado internacional de moedas. E eu não estou preocupado com o Trump, não, João. Ele veio aí, vai dar uma assustada no começo, mas eu acredito que com o Trump no governo nós vamos ter soja acima de 11 dólares aí em pouco tempo, lá em Chicago. Por que vai ter? O que significa? Porque certamente ele vai querer valorizar produtos americanos, né? Então ele vai criar alguns obstáculos para a própria China, e ele vai criar um ambiente aí para valorizar, né? E também eu acredito que Trump vai beneficiar a demanda interna deles, né, João? Porque ele tem duas maneiras de apoiar o setor aí de milho e soja. Primeiro, a questão do uso um pouco maior de biodiesel no diesel, né? Então isso é muito fácil, qualquer canetada já estimula e diminui a oferta de óleo americano no mercado internacional. E o mercado de óleo mundial está carente de óleo por causa dos problemas do óleo de palma na Ásia. Então é um fator positivo. Outro fator importante é com relação à possibilidade dele dar um aumento na mistura do etanol na gasolina e a de milho. Isso talvez por exemplo, aumente 1%, já dá um movimento muito grande. 2%, muita coisa. Então, esses fatores nos ajudariam também, porque acaba consumindo mais internamente nos Estados Unidos. E como ele vai pregar uma economia americana mais pujante, João, então a economia americana tende a crescer mais. Crescendo mais, tem demanda maior interna. E automaticamente é uma coisa que a gente pode esperar que ele vai criar algum obstáculo aí, por exemplo, para importações de carne, importações de produtos agrícolas, talvez ele coloque algum obstáculo, mas a gente tem uma transação com eles mais ligada a produtos que eles não têm, que é café, que é o açúcar, efetivamente, que é a laranja, ou seja, são produtos que eles não dominam, né? Então, eu acho que para o Brasil é pouco impacto. Certamente vai ter uma pressão grande aí sobre Canadá, sobre México, tudo isso vai mexer, isso eu espero, sim. Mas eu quero a sua opinião exatamente do que é o principal que é discutido em soja, que é a história do Trump impor tarifas para as exportações chinesas, que em contrapartida, como foi isso da outra vez, poderá retaliar, a China poderá retaliar os americanos comprando menos soja nos Estados Unidos, e isso, por óbvio, beneficiaria o Brasil, porque a China já está comprando muito e viria comprar mais ainda aqui do Brasil e menos lá.
Isso foi o que aconteceu da outra vez. Você acha que se repete o cenário, Vlamir? Olha, João, provavelmente ele vai evoluir sim para essa linha, mas a gente não pode esperar que a China vai comprar tudo aqui. Primeiro que a gente não tem toda a soja que a China precisa, né? Segundo que por alguns momentos do ano, a soja americana é mais barata que a brasileira, né, João? Então, e chinês, de bobo não tem nada. Ele vai ter alguma tarifa, talvez, de 10% na exportação da soja americana, mas naqueles momentos que o nosso prêmio está aí perto de 80, 100 pontos positivos, e o prêmio americano baixo, eles acabam beneficiando a compra americana, João. É nessa linha. Eu acho que eles vão continuar comprando soja americana, o que a gente espera que vai comprar mais aqui. Então, é essa a questão. Uma grande questão, nós precisamos ter a produção para atender a China, porque hoje nós estamos provavelmente aumentando a safra, mas nós estamos fechando um ano agrícola da soja com estoque zero praticamente, né? Então, exportamos tudo que podia. Dá para ver que os embarques aí do começo de janeiro são muito pequenos, né? Pouco mais de 220 mil toneladas contra 700 mil toneladas que embarcou na primeira semana do ano passado. Então, caiu praticamente 70% o embarque brasileiro de soja nesse começo de janeiro, em função de que a gente não tem mais. Agora dependemos da safra, e a safra, que nem você já mostrou, ela tem os problemas lá no norte por causa desse excesso de chuva, tem os problemas no sul por falta delas, então não temos uma garantia que vamos ter uma super safra como era esperado inicialmente. Vamos ter uma grande safra, sim, mas talvez a grande safra ela venha apertada aí, principalmente se a China quiser comprar 5, 10 milhões de toneladas de grãos a mais aqui, que talvez a gente não tenha, né, João? Bom, então a gente vai falar já já da expectativa para a safra brasileira, vamos falar do Rio Grande do Sul, mas antes quero fechar essa análise internacional que você está fazendo com o efeito Trump. Então, assim, quando você fala que podemos esperar soja acima de 11 dólares, isso seria o quê? Para maio, junho? A posição julho tem que... eu acho que tem ambiente já para trabalhar nesse nível aí nas próximas semanas, João, porque o mercado de Chicago ele apenas começou a subir. Ele tem fôlego positivo, tem fundamentos, né? Porque o relatório de oferta e demanda do USDA de janeiro, ele cortou bem a safra americana, então a safra americana é apertada, não tem grandes sobras, ele derrubou estoque americano, estoque mundial. A safra brasileira apontada pelo USDA em 169 milhões de toneladas, nesse momento eu já acho que está otimista demais. A safra da Argentina, de 52 milhões de toneladas, eu acho que está otimista demais. Então, eu acho que já poderia pensar que a safra da América do Sul, com a quebra do Paraguai, nós já estaríamos aí talvez umas 7 milhões de toneladas a menos do que é o que o USDA está apontando. Então, isso também vai aparecer nos próximos relatórios e traz fôlego positivo, né, João? E é esse ambiente de fundamento que eu vejo para nós sairmos. Hoje nós continuamos aí, agora vai começar a semana amanhã em Chicago, nós continuamos de 10 de base, de suporte, e 11 de resistência forte. A maioria dos meses ainda está com 10,5 de resistência leve, que provavelmente vai ser quebrado, aí se não tiver nada bombástico aí do Trump aí nos primeiros dias de mandato, que eu também não acredito de grandes coisas aí afetando o agro. Mas o fator importante é que nós provavelmente vamos passar a ter suporte de 10,5 e a resistência de 11 nas próximas semanas sendo quebrada e a resistência passar para 11,5, João, porque os fundamentos são positivos para essa linha aí. 11,5 de resistência, tomara que venha 12, né? E que aumente os prêmios aqui no Brasil. Falando nisso, mas antes de chegar aos prêmios, a situação do Brasil, vamos olhar com atenção o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Choveu ontem em várias cidades, lá em Tupã-Siretã, mostramos agora imagens de cidades que não recebiam chuva há 40 dias, foi um som maravilhoso, mas a chuva nesse instante está indo para o leste, lá para Jaguarão, e abrindo um buracão ali na região de Uruguaiana, na divisa com a Argentina. Quais são as informações que você tem, Branda? Olha, João, a região do Uruguaiana realmente está abrindo, mas ali o domínio absoluto ali é de lavoura de arroz, né, João? Então,
E o arroz, ele precisa de sol nessa hora que está enchendo o grão. Então, o clima ali para aquela região da Uruguaiana está muito bom aí para as lavouras de arroz. As lavouras de soja, grande parte ali naquela região que o pessoal planta, elas são lavouras em cima de áreas de arroz, que também tem a condição de irrigação por base, né, por baixo, pela umidade da tradição do arroz irrigado de umidade de solo, né? Então, eu acho que ali não é problema. O problema é mais acima, um pouquinho, chegando à região das Missões, que eles estão tendo chuvas mais abaixo do ideal. Ali ainda está com problema. E o calor subindo, se cortar chuva, as lavouras daquela região estão na fase de formação de vagem, tudo isso afeta o tamanho do grão, o número de vagens por planta, pode afetar. Eu acredito que o Rio Grande do Sul ainda vai avançar em perdas. É essa condição que o clima está mostrando. É difícil de mudar e nesses próximos 10 dias, sem chuvas, nessa parte do noroeste gaúcho, provavelmente vai trazer mais perdas, né? E agora a soja dali precisaria de mais umidade e menos calor, né, João? O meu amigo Matias Pileco, de São Francisco de Assis, Rio Grande do Sul, escreveu lá no clube: olha, João Batista, as chuvas foram muito localizadas em muitos poucos lugares e sempre nesses mesmos lugares. Está difícil para nós essa falta de chuvas, diz o Matias Pileco. Já lá em cima, lá em Juara, Mato Grosso, o Paulo Velasquez Pérez de Juara diz: olha, as chuvas continuam todo dia, dia a dia, com janeiro extremamente chuvoso. Eles precisam de sol lá em cima, Vlamir. Enquanto que aqui em São Paulo, Lucas Mundinucci, lá de Leme, está dizendo que o interior de São Paulo está ruim de chuva, só chuvas de manga. Ontem caiu uma manga para nós aqui, ficou preto o negócio aqui, mas o calor já voltou. O mercado é climático, Vlamir. E o mercado brasileiro, como é que está reagindo nessa segunda-feira? Olha, João Batista, o começo da semana ele está com algumas posições de balcão até melhoraram em relação à sexta-feira. Hoje está um pouquinho melhor, algumas posições subiram R$1. Na maioria manteve os níveis de sexta-feira, porque sexta-feira nós tivemos alta de Chicago e nós também tivemos uma leve melhora nos prêmios. Os prêmios deixaram de piorar, vamos dizer assim. Continuam negativos, né, os prêmios aí de fevereiro, março, abril até maio. Junho já começa a ser, né, zero do comprador, ou seja, junho em diante é positivo, mas isso refletiu aí o pessoal que está trabalhando no balcão hoje, vamos dizer assim, arredondando R$1 melhor que sexta-feira. Mercado de Porto hoje, o pessoal quer escutar os compradores, os traders, ó, nós não estamos com posição aberta porque não tem Chicago, mas se tiver oferta, traz para nós que vamos estudar. É que o pessoal precisa de soja, né, João, para embarcar aí em fevereiro, março. E o pessoal quer escutar, né? Se tiver uma proposta aí muito parecida com os níveis da semana passada, R$1 acima, R$1,50, certamente vai rodar, né? O pessoal vai rodar, vai pagar mais, porque tem mais pressão de compra nos portos do que pressão de venda aí nesse momento. Tá. Só quero lembrar que temos os prêmios nos balcões, preços de balcão gaúcho e do Sudeste lá no nosso clube. Está aí a sugestão para você entrar no clube e ver os prêmios em tempo real, em primeira mão, no 199-9813-2915. Mande uma mensagem, experimente, não custa nada, é bom ter informação, tempo real. Vamos lá. E também daqui a pouco, olha, presta atenção, hein? Você pensa que o governo Lula não vai nos prejudicar? Saiu na sexta-feira uma medida em cima da reforma tributária que foi assinada na quinta-feira. Na sexta já circulou a informação de que os arrendamentos vão pagar agora 11,65%, de 10% a 12% para quem arrendar sua terra. Não é bacana? Estava 3,65%, pulou para 12%, né? De 10% a 12%, que bacana. Tem que colaborar com ele. Muito bem, vamos lá. Vlamir Brandalize. Vamos ilustrar a nossa conversa, vamos lá para o nosso repórter de Nova Esperança, Paraná, norte do Paraná, o João Eduardo Pasquini, que, como sempre eu digo, de vez em quando ele dá ele quebra um galho como prefeito de Nova Esperança, porque, na verdade, ele é o meu repórter preferido de Nova Esperança. E ele, infelizmente, está dizendo que a chuva que bateu lá, Branda, chegou tarde para a soja dele. Veja aí o João Eduardo Pasquini.
Ô João Batista, Brandalize, amigos do Tempo e Dinheiro, João Eduardo Pasquini, Fazenda São Nicolau, Nova Esperança, noroeste do estado do Paraná. Olha, João Batista, hoje é dia 18 e essa área aqui fazia exatamente 27 dias que não recebia chuvas. Houve chuvas aqui na região, algumas regiões aqui do noroeste tiveram a bênção, né, de receber chuva, e muitos produtores como eu não recebeu chuvas nesse período. Infelizmente, João Batista, ela chegou tarde, né? Você vê, o soja está praticamente sem folhas, né? Olha aí como que abortou, né? Não tinha água, né? Como que ela ia segurar as várzeas ou fazer o enchimento. E ela veio, só que veio tarde, né, João? A área praticamente já está toda perdida, com produtividade vai ser muito baixa, né? Era um soja de porte, né, que vinha caminhando muito bem e infelizmente agora é só esperar ele secar, vai antecipar, né, para poder fazer a colheita. É isso aí, João Batista. É o clima, né? É a natureza, não temos nada que possa corrigir isso, tá tudo na mão de Deus, né? Vamos aguardar, João Batista, a colheita e vamos partir para outra, né? Um abraço, João Batista. Grande. Vamos partir para outra. Daqui a pouco a gente vai falar para onde ele vai partir. Ele vai para o milho, com certeza. Vamos falar do milho. Daqui a pouco também eu vou mostrar lá o Cláudio Noro lá embaixo, lá em Cascavel, que está colhendo, está bem, para a soja do cedo, né? Mas eu quero pular para um vídeo do Paraguai que o Daniel Gissen, ele mora em Sete Lagoas, Mato Grosso do Sul, mandou para a gente. Olha o que fala o Daniel e olha como é bacana ter um país livre, independente, sem amarras, sem esse mimimi, essa mão pesada em cima da atividade. Não acabei de falar que agora os arrendamentos vai ter que pagar de 10% a 12%? No Paraguai não é assim. Veja o vídeo do Daniel Gissen do Paraguai. Olha aí, pessoal, esse Paraguai é diferenciado, ó. Coliseu, plantado metade de setembro, entregando mais de 5.000 quilos por hectare. Mas o mais legal é essas importações aqui, ó, essa 760, chegando no Paraguai com 1.000 horas de rotor, por 300 mil dólares, nem isso. Quando no Brasil a gente paga 5 milhões de reais uma máquina dessas. O que você acha, Vlamir? Olha, João Batista, vamos pegar aí essa parte que você falou do aumento do arrendamento. Né? Primeiramente que o Congresso tinha que atuar, porque nessa condição de passar entre 10% e 12% para o governo comer essa fatia, ele vai ser o sócio que vai ganhar mais. Porque hoje, se a gente fizer um estudo histórico ali do Mato Grosso, que é o maior produtor brasileiro, no longo da história, o Mato Grosso não tem 10% de lucratividade na soja, na média histórica. E se o governo entrar comendo essa fatia de 10 a 12, ele vai ficar como o maior sócio do negócio, que ele não faz nada, né, João? Então, está na hora de colocar a nossa bancada ruralista, o setor do agro, para trabalhar, porque ele vai inviabilizar muita gente. Inviabiliza muita gente, porque as margens normais dos últimos anos, em função do clima, têm ficado entre 4% e 8%. E ele sair de 3 e pouco para 10, 12, ele vai comer toda a margem, não vai dar margem real para o produtor. Então, está na hora de a gente começar a mostrar a força do agro para impedir isso e derrubar essas medidas malucas aí. Daqui a pouco eu vou ouvir o auditor independente lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul, o senhor Renato Machado, que vai trazer mais luzes, mais informações. Ele está assustado, está fazendo conta, é uma loucura, né? Ele tem lá uma equipe grande para analisar as reformas, e essa reforma tributária está deixando o senhor Renato bem preocupado. Nós vamos ouvi-lo já já, mas antes de encerrar com a soja, mas também nós vamos trazer boas notícias, né? Onde a soja do cedo, lá de Céu Azul, perto de Cascavel, no Paraná, no oeste do Paraná, lá do Cláudio Noro, está indo muito bem, e ele mandou esse vídeo para a gente. Veja aí. Boa tarde, João Batista. Pleno domingo à tarde, estamos colhendo soja aqui na fazenda. Safra 2024-25. Tá bom, meu irmão?
Tá bonito. Agora, mais bonita ainda é a imagem que ele vai mostrar agora. A Rafaela está aprendendo. É essa herança que é bonita. Veja a Rafaela aí na boleia junto com o pai, o Cláudio Noro. Ô, João Batista, olha aqui, ó, te apresentar uma artista nova aqui na fazenda. Domingo ela tá comigo aqui, dentro da colhedeira, ó. Conta pro João como é que é teu nome. Sou João Batista, meu nome é Rafaela Pereira. O que você tá fazendo aqui hoje? Colhendo soja com meu pai. Você gosta de vir pra fazenda? Gosto. Então manda um abraço pro João Batista e pro Brandalize. Um abraço, João Batista e valeu, Brandalize. Aí, tempo e dinheiro. Abraço a todo mundo aí. Bom domingo. Domingão, domingão. Gostou do abraço, Flamengo? Opa, ó, aqui o abraço. Abraço Rafael. para toda a família do Cláudio Noro. Gente boa, merece ter uma boa safra e que venha uma grande safrinha para ele, João. Venha mais vezes, Rafaela. Sucessão familiar é isso, é lá na boleia. Muito bonito. Muito que bem. Vamos agora, quer fechar, Vlamir, a soja para a gente ir para o milho? Olha, João, eu acho que nem o pessoal, tem muita gente perguntando aí com relação ao Trump aí, o pessoal assustado, né? Eu acho que o pessoal da China é que tem que ficar mais assustado, João, porque para nós eu acho que não vai trazer nenhum problema e se tiver alguma mudança drástica é mais provável que seja positiva, João.